Eu quero ser
as trevas vêm depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira aqui pra nós, é o santo amor de Deus. Trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. O novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede na tua santa presença, que já se passou. Se inicia outro, Pai querido, e ainda o Senhor está conosco e nós sentimos a tua glória resplandecendo em nossa vida, ó Deus. Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias, por cada dia o Senhor está nos mostrando em que caminho devemos andar, e que o Senhor venha, Pai querido, nos batizar com o batismo diário do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos andar em novidade de vida, Pai, para que não possamos falhar aos nossos pés nesses dias finais, porque sabemos que a sua vinda está breve e nós temos que acertar os detalhes, Senhor, que ainda falta para nós continuarmos caminhando, Senhor, rumo à Canaã celestial, Pai. Obrigado pelas tuas palavras, que são santas e serão abertas nesse momento, e que o pregador desta noite, Senhor, ele não venha falar de si mesmo, mas venha falar inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Pai querido, que nesse momento o Senhor possa visitar os enfermos, os que estão acamados, Senhor, aqueles também que estão em situação de rua, Pai querido, aqueles que estão nos presídios, que aqueles também, Senhor, que estão com problemas, com doenças mentais, com doenças espirituais, que o Senhor possa visitar cada um conforme a tua santa e perfeita vontade e executar, Senhor, a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Obrigado, porque nós sabemos que a tua misericórdia, ela dura para sempre, e sabemos que o teu Espírito, ele continua habitando em nossos corações até o momento presente, Senhor. Nós sabemos que um dia o teu Espírito irá se retirar dessa terra, Senhor, e que nós possamos, nesse dia, já estar preparado para receber o derramamento da chuva serôdia, que nos preparará para dar o alto clamor, Senhor. Obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados, Pai, as nossas imperfeições e falhas, que são muitas,
que nessa noite, Senhor, nós estamos em um pequeno grupo, mas que os teus anjos eles possam preencher cada lugar vazio que está aqui, nessa igreja, e que nós possamos ter um culto especial, Senhor, na tua presença, com a presença do teu Santo Espírito como personagem principal, Senhor. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, no doce e sagrado nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O Vitor Manuel tem 14 anos, está terminando o 9º ano do ensino fundamental. Ele faz curso de inglês, também faz um curso de engenharia AutoCAD. Ele é um menino muito bom, ele é calmo, me ajuda bastante também em casa. O Vitor acorda cedo, às 5h30, faz o estudo da Bíblia, depois ele se arruma e vai para a escola. Volta ao meio-dia, almoça, lava a louça, depois ele faz as atividades da escola. À noite ele vai dormir às 9 horas. Todos os dias, quando ele não tem curso à tarde, ele faz a atividade da escola, as tarefas, trabalhos, e depois ele fica livre para brincar, né? Que é onde ele faz os projetos dele. Ele gosta de construir aviões, barcos e motorizar os brinquedos. Em casa a gente tem várias regras com relação a acesso à internet e aos jogos. O Vitor, se ele cumprir as regras, todos os dias ele tem 30 minutos para usar o celular, onde ele tem internet também. Se eles cumpriram alguma regra, conforme for a regra que eles cumpriram, então ele vai perdendo. Se é um dia, se é 2, ele perde, então, esses acessos. Os acessos também são supervisionados, a gente vê quais são os sites que ele está acessando. Quando ele baixa um jogo, nós vemos qual é o jogo e se aprovamos ou não. Então ele vem perguntar se ele pode ficar com aquele jogo. E esses jogos são nos horários dos 30 minutos dele. Então tudo que ele tem que fazer na internet, ele usa os 30 minutos que ele tem por dia. Para ele ter acesso aos 30 minutos dele por dia, e mais os passeios, sábado à noite, que ele tem como bônus, ele tem que cumprir as regras, que é a arrumação do quarto, cuidar bem da irmã, respeitar os pais, não responder, fazer as atividades de casa, que ele me ajuda, né, com a louça, limpeza, esses compromissos, não chegar atrasado, os compromissos com a escola, desbravador e cursos. Então, se ele fizer todas essas coisas durante aquele dia, ele tem o acesso. Para não ser uma pessoa radical, não vai usar nada, não vou te dar nada, então pode dar em certo momento, mas tem que ter uns parâmetros de uso. Os pais não têm que ter culpa de colocar esses limites, porque os filhos precisam do limite, ainda que eles reclamem dos limites. Então tem que marcar uma hora assim, ó, você vai usar seu computador de X horas a Y, você vai usar o seu tablet de tanto a tanto. E se o filho ficar rebelde, então aí a conversa vai ter que sentar e conversar. O que os pais vão conversar com o filho rebelde? Adolescente. A adolescência tem essa ambivalência. Uma hora o adolescente fala assim, eu já sou adulto, no final da minha vida, já sei o que eu faço. E outra hora, não sei o que eu faço, me ajuda, vai dar uma de criança. Então isso é normal na adolescência, essa oscilação. Tem a ver com bipolar, né? É uma oscilação natural. Então, quer dizer, quando o filho fica rebelde, adolescente, o pai e a mãe vão chegar e falar assim, olha, eu vou conversar com você como você gosta, de adulto para adulto. Eu sei que você não é adulto ou adulta ainda, mas tá bem, vamos lá. Se você entrar num acordo com a gente em relação ao que nós estamos propondo, de uso do seu computador, de uso do seu Facebook, então você vai ter uma atitude adulta, né, legal, a gente vai chegar num bom acordo. Mas se você perseverar, persistir na sua rebeldia, a sua rebeldia está dizendo aqui pra gente, você está agindo como criança, né? Uma criança que está chorando porque quer picolé na hora do almoço. Então quem vai ter que atuar com você como se fosse uma criança. O que é isso? O pai quer dizer, vou ter que desligar o computador, vou ter que cancelar o cabo lá que chega. Então você vai colaborar com essa vida legal de um acordo maduro entre nós dois. Aí ajuda.
noite, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor, no Pai dele. Em pequeno número, sim, mas como o Flávio explorou, os anjos estão conosco, nós estamos sozinhos, né? E acima de tudo, o Espírito Santo. Amém. Deus Consolador, né? Que horas temos aí, né? 42. Antes das 10 nós saímos. Como estamos em poucos membros aqui nessa noite, eu abrirei espaço para alguns pedidos especiais ou algum agradecimento especial. Quem tem aí rapidamente? Nós estamos em poucos números aqui. Eu já fiz o exame, né? Esse dia da colonoscopia. Graças a Deus não pegar resultado agora. Tinha 2 pólipos no intestino retirado, mas graças a Deus não era maligno. Amém. Eu estava aqui feliz, até com medo, né? Tinha 2, mas ele daqui 1 ano vem de novo, porque pode ser que volta para se mas graças a Deus não é. Orar que não vai acontecer, né? Amém. Fico feliz. Graças a Deus. Né? Mais alguém? Eu agradeço a Deus. Porque ontem completei mais um ano de vida e justo, né, no dia do aniversário da criação, né? Acho que fazia muito tempo, talvez que meu aniversário não caía no sábado, ou talvez quando eu me tornei adventista, acho que nunca caía no sábado, mas eu fiquei muito feliz. É um momento novo para mim, para minha família, sabe assim? A gente passou, quando estava lá morando no Areado, passei por um momento difícil, né? Estava tendo muita crise convulsiva e passei por muitos momentos de ansiedade, depressão muito forte, sabe? Porque estava longe do meu povo, né? Mas o Senhor me conduziu para cá de novo e aqui eu estou melhorando a cada dia, graças a Deus. E isso é um motivo de gratidão, sabe? Também queria agradecer a Deus, o Branco, a Tati, eles já chegaram a um acordo lá com o seu Celso e a Dona Eliane lá no sítio, e eles também estão vindo embora para cá para o Rio Preto e vão se tornar membros da nossa família aqui, né? Então eles vêm para somar aqui com a gente. Muito de gratidão. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que Deus tem me dado. Também quero agradecer aos irmãos pela assistência que os irmãos têm me dado, né? Porque no momento parado, né? Passa nos bicos, assim como parece. Quero agradecer, né? Porque os irmãos têm me ajudado muito. Quero agradecer a Deus pelas orações também que os irmãos têm feito por mim. E peço que os irmãos continuem orando por mim, pelos meus filhos. E principalmente por esse filho meu que vive comigo, né? Que ele tem problema de depressão e às vezes ele não consegue nem se cuidar direito, né? Então fica muito difícil para mim, né? Então eu peço que os irmãos orem por ele, para o nome dele é Enoque da Silva. O nome da irmã, que eu sou ruim de decorar nome, Eva. É. Agora não vou lembrar, esquecer mais não. A nossa matriarca, lá no início. Então, mais alguém quer algum pedido de agradecimento? Eu também louvo a Deus por estar aqui com vocês nesta noite. E vamos orar uns pelos outros, não só aqui agora, mas quando nos ajoelharmos em casa, possamos lembrar aqui deste momento e lembrar desses nomes que foram pedidos aqui, pela nossa família, de modo especial, né? E pelos nossos membros, principalmente os que estão afastados, né? Principalmente os afastados. Nós precisamos, não só orar, mas arrumar os irmãos aqui que sabem onde eles moram, para a gente visitar, né? Em alguns membros a gente precisa visitar. Irmão Ezequiel. O meu irmão, ele tem conversado muito com ele, sabe assim, muito mesmo. A gente tem chegado assim, talvez ele tenha deixado assim um pouco da ideia dessa ideia, né, do ateísmo um pouco do lado e tenha voltado a compreender o que é o cristianismo e o que é o adventismo. Eu tenho conversado muito com ele e ele está compromissado a voltar, sabe? Então, assim, ele veio aqui aquele dia, né? Convidei para ele vir ontem, mas aí, né, sempre tem as suas desculpas, mas eu creio que ele vai voltar. Sem Deus, vamos orar para fazer mais um nome. Eu também queria agradecer por estar aqui no treino de hoje, por o culto do sábado ontem, foi maravilhoso, porque nós não estamos em
nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. Amém. E nós não viemos aqui para fazer coisas mundanas, mas para ouvir a palavra de Deus. Amém. Nós só pedimos a isso. Amém. Vou fazer uma oração aqui já para iniciar o estudo da palavra e também para os filhos. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Amém. Senhor, atende os pedidos, os agradecimentos que foram feitos. Amém. E atende, Pai, esses pedidos, esses agradecimentos que foram feitos, segundo a vontade do Senhor, e principalmente aqueles que estão afastados dos seus caminhos, pessoas que estão querendo voltar, meu Deus, pessoas que estão lutando para se desvencilhar do vício. Dê forças a essas pessoas. Amém, Senhor. E nos ajude como irmãos a estarmos próximos deles, Pai, para ajudá-los no que for possível, Senhor. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, ele seja o verdadeiro professor nesta noite para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que vocês abrissem no 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Acharam vocês? Capítulo 5, verso 13 ao 15. 1 João, capítulo 5, verso 13 até o 15. Primeiro João, o quê? Capítulo 5, Capítulo 5. verso 13 até o 15. Acharam todos? Amém. Amém. Vou ler para vocês, viu? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E é isso. O texto é claro, e João apresentar aqui a confiança que temos em Deus. Essa é a confiança, né? E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, por que muitas vezes nós estamos orando e temos nessa noite oração, tá? Temos orado pouco, péssima qualidade de oração, pouco tempo, e por isso nós não estamos recebendo nada, ou quase nada. Nossas orações não estão sendo respondidas, porque não estamos orando segundo a vontade de Deus. Estamos orando com egoísmo. Orando só por mim, pela minha família, pelos meus familiares. Não estou dizendo, não que seja errado orar por isso, por mim, pela minha família, pelos meus familiares. O problema é que minha oração está terminando aí, só entre eu e os meus. E pouco eu tenho orado por outras pessoas fora do meu círculo familiar. Aí está o erro. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nossa oração se estenda não só ao nosso círculo familiar, mas fora dele também. Nem hoje à noite, que quantas abriu aqui para pedir oração. O Emílio falou, a Emanuela falou, o Flávio, Victor, eu falei, citamos nomes. Na hora da minha oração de joelhos em casa, que é a minha oração particular com Deus, eu tenho que me ajoelhar e lembrar desses nomes. Se eu não lembrar de nome por nome, mas eu tenho que lembrar, meu Deus, a irmã Lenita falou de agradecimento, falou tal nome, mas
mas eu não me lembro o nome agora da pessoa, mas o Senhor sabe. E citar na minha oração, ela tem que ser minuciosa com Deus. Eu tenho que citar detalhes na minha oração. Deus ouviu tudo. Mas por que Deus quer que eu fale nome? Deus quer que eu cite nome de pessoas? Porque assim ele vê que o Ricardo está envolvido na obra. E realmente o Ricardo está se compadecendo do seu próximo. E é o que a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler no verso 14. Nós não estamos, quer ver, ó, se lhe pedirmos segundo a sua vontade, aí ele atende. Infelizmente, nós temos caído nesse grande erro na oração, de orar somente por nós e pelos nossos. Isso é um grande erro. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é que o Evangelho ele ultrapasse os limites da minha família. E a maioria, vocês podem ver, a maioria dos nossos familiares, infelizmente, eles são de outras denominações. E mesmo se nós estamos orando por eles. Né? E muitas vezes nós temos mais resultado fora do círculo familiar, com relação a trazer alguém para Cristo, para a verdade. Não é? Parece que pelo o meio familiar, que é um dos que mais nós oramos, eu acho que diariamente, ou quase que diariamente, e pouco resultado, aparentemente, né? Aparentemente, pouco resultado parece haver, infelizmente. Mas nós temos que continuar orando por eles, não só pela nossa família. Eu começo a minha oração colocando eu, minha esposa, e aí depois meus filhos. Depois dos filhos, eu vou levar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, meus sobrinhos, meus primos, e aí meus filhos. Você vê como a oração vai aumentando. E aí eu começo a lembrar dos irmãos da igreja. Começo a orar pelos irmãos da igreja, pelo pastor, pelos irmãos líderes, lideranças da igreja. Aí, conforme nós pedimos oração agora, você vai citando nome por nome. A irmã Lenita pediu oração, o Flávio pediu oração por tal nome, a irmã Eva pediu oração pelo filho. E sua oração vai crescendo. Daqui a pouco, você começa a orar pelos líderes políticos do nosso país. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles também. Embora a maioria seja corrupta. Mas devo eu orar pelo corrupto? Sim. Devo eu orar pelo corrupto. Ele é filho de Deus também. Jesus morreu por ele. E eu orando por ele, muitas vezes, o Espírito Santo, ao trabalhar com aquele líder que é ganancioso, mesquinho, pode haver uma mudança. As coisas podem se retardar, o tempo de graça pode se estender por mais período, porque tudo depende da legislação deles lá, do que eles promulgaram lá. E aí, com esse 1, 2 anos a mais de graça, o Evangelho pode alcançar outras pessoas, até os familiares dele ou ele, para o Evangelho. Então, eu sei que é difícil orar por esse político, é complicado. Por um policial que foi desonesto com você, fez coisa que não deveria ter feito, mudou você sem ali por um ato que poderia passar, ou nem foi para uma multa, mas ele aplicou. Por isso que nós temos que orar, por essas pessoas. Orar segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Muitas vezes eu estou orando para Deus, pedindo um emprego melhor que eu tenho. Muitas vezes eu estou orando para Deus, pedindo para Deus um carro, talvez um carro até que eu nem consiga pagar as despesas daquele carro por ano. E Deus, às vezes, não tem ouvido esse tipo de oração. Deus não tem ouvido. E minhas orações têm sido feitas em prol do avançar do Evangelho, aqui no distrito do pastor Paulo, tem sido feita no sentido de o Evangelho ser promulgado aqui em São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Minhas orações têm sido nesse sentido, em prol do avançar do Evangelho? Ou tem sido mesquinha aí só para os meus familiares, a minha família, os meus familiares? É uma pergunta que nós devemos nos responder, né? Tem uma história aqui de um rapaz. Essa história está num livro chamado Ouse Pedir Mais. Eu ouvi hoje os 2 capítulos desse livro, é a segunda vez que eu estou ouvindo ele. Recomendo para vocês. Tem no YouTube, só entrar no YouTube e colocar Ouse Pedir Mais.
É um livro que tem 27 capítulos, audiolivro. Você coloca lá e a mulher vai falando, você vai ouvindo. É uma bênção. Muito bom. Tanto que eu já vou indo para a segunda vez. E o nome desse rapaz é Golden Lampani. O nome do rapaz, Golden Lampani. Ele era muçulmano e cresceu sendo muçulmano lá, né? E certo dia ele soube do diagnóstico e estava com uma doença incurável. O médico mandou ele para casa e falou: ó, vai para sua casa, somente aguardar a hora de chegar a sua vez, né? Sua partida. E ele foi para casa muito triste. E quando ele chegou em casa, naquela mesma semana, ele teve 3 dias, sonhou consequentemente 3 dias ele sonhou com Jesus. No sonho, Jesus dizia para ele assim, ó, procure uma igreja cristã e você vai ser curado. Passou um tempo, ele procurou uma igreja cristã, começou a estudar a Bíblia, e essa igreja cristã é a igreja adventista. E foi batizado, o Golden, foi batizado, e ele quis levar a mensagem para os seus amigos, que eram muçulmanos, os amigos deles. Vocês imaginam o muçulmano, né? Eles seguiam ele para matar de todo jeito, mas de todas as vezes Deus livrou ele. O Golden. E ele não desistiu, continuou pregando o Evangelho. Continuou pregando o Evangelho. E teve uma cidadezinha que era difícil de pregar. Tinha essa cidade grande, tinha cerca de 80 adventistas só. Já tinha anos e décadas que essa igreja não crescia. Porque eles estavam no meio muçulmano, né? Essa igreja não crescia. Ele começou a trabalhar com aquele povo, dando estudo bíblico, incansavelmente dando estudo bíblico. E ele começou a levar pessoas a Jesus. O Golden. Quando ele começou a levar pessoas para Jesus, ele era professor de biologia. O Espírito Santo foi trabalhando com ele e falou na mente dele que ele não era mais para ele ficar ali como professor, era para ele ir para o campo missionário. E ele aceitou o chamado. Ele foi pregar o Evangelho, o Golden. E aí largou sua profissão, foi ser missionário, viver pela fé. E começou a levar mais pessoas aos pés do Senhor Jesus. Pessoas tomando decisão lá de Cristo. E cada vez ele mais feliz. E com isso a doença foi curada, viu? Ao ele se batizar, realmente, como no sonho dele foi falado, que Jesus falou para ele, que ele seria curado, ele foi curado. Não só da cura física, mas também da cura espiritual. Ele foi curado, levando pessoas a Jesus. Essa história me chamou a atenção, sabe por quê? O Golden, no meio dos muçulmanos, gente. Vocês imaginam que ele levou mais de 8.000 pessoas aos pés do Senhor Jesus? Num dos lugares onde é mais difícil se pregar o Evangelho. E tudo, sabe qual é o segredo que ele disse que foi o segredo na vida dele? Estudo da palavra, jejum e oração. Esse foi o segredo do povo. De levar mais de 8.000 pessoas aos pés de Jesus, lá num local onde tinha só 80, ele leva mais de 8.000 pessoas a conhecer a Jesus. E num lugar onde é mais difícil. Você sabe, o islamismo e o muçulmano é difícil para você pregar o Evangelho lá. Chamada Janela 1040, onde é mais difícil de pregar o Evangelho, onde mais cristãos morrem. E mesmo assim, esse rapaz aqui, o Golden, ele ouviu o chamado do Senhor, não hesitou em obedecer, e foi uma bênção. E eu acho que ele não morreu ainda. Foi e é uma bênção na vida do Senhor Jesus. Aí eu fico trazendo para nós hoje. Nós sabemos que a oração é a chave para abrir os celeiros de Deus. A oração. Mas quão pouco estamos nós exercitando isso em nossa vida. A nossa oração tem sido débil demais. Tem sido superficial demais. Quando nos ajoelhamos, meus irmãos, não é para responder. Pensem consigo mesmo. Quanto tempo nós passamos de oração? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? 1
não sei, Deus sabe. Deus vai falar com você. Meus irmãos, isso é muito pouco. Muito pouco. Martinho Lutero dizia assim, quando ele estava num dia normal dele, ele orava 2, 3 horas. No dia que ele estava mais atarefado, ele disse que dobrava no dia que ele estava mais atarefado, viu? Ele disse que dobrava o tempo de oração dele. Quando ele estava mais atarefado, ele sentia a necessidade mais de buscar a Deus. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes por dia, Davi orava 3 vezes por dia. Né? Outros, eu fico lembrando de mais nomes aí, né? Se nós formos lá na Galeria da Fé, os heróis da fé, todos aqueles ali venceram, foram heróis da fé, porque tinham uma vida de oração. Tinham uma vida de uma comunhão com Deus. Por que Abraão conheceu a voz de Deus no meio de um mundo naquele que estava paganizado, e tinha tantas vozes ecoando naquele momento? Por que Abraão distinguia a voz de Deus? Porque ele tinha comunhão com Deus. Meus irmãos, se nós não sairmos dessa situação em que nós nos encontramos agora, de uma oração pouco demais, fria demais e superficial demais, nós não vamos alcançar abrir os segredos de Deus, não. Nós estamos hoje, meus irmãos, no limiar da volta de Cristo. E como é que estamos agindo agora? Como loucos, nécios, porque estamos agindo de uma forma que uma pessoa que não conhece a verdade, como se fosse uma pessoa que não conhece a verdade. E nós conhecemos. O segredo para uma vida espiritual viva, o Golden falou aqui, ó, é o estudo da palavra, jejum e oração. A oração, nós estamos comentando sobre ela agora. Nosso estudo da palavra, a lição da escola sabatina nos leva a cada dia um pouquinho na palavra de Deus. Mas é muito pouco. Nós não devemos ficar somente na lição da escola sabatina. Um estudo de profecia, um estudo específico de determinado livro. Pegar um livro, comece pelo livro pequeno, por exemplo, um livro que eu gosto muito, o livro de Tiago. Comece estudando o livro de Tiago. E vai no estudo de profecia. Se não, vai nos evangelhos, pega o livro Vida de Jesus, vai nos evangelhos, Desejar de Todas as Nações, vai lendo os evangelhos. Caminho a Cristo. Tantos livros excelentes nós temos. Jejum. E agora, tem que falar do jejum, meus irmãos. Quando fala de jejum, para mim é uma vergonha para mim. Quanto tempo faz que você jejuou? E eu jejuei? Né? Isso é uma vergonha para nós. Temos comido muito, regalado, e não tiremos nenhum momento para jejuar. Jejuar faz parte do crescer espiritual. Não é só oração, nem estudo da palavra, nem sair dando estudo bíblico. Eu tenho que ter o meu momento de jejum. Às vezes de manhã, às vezes no sábado, eu vou fazer um jejum até na hora do almoço. Mas é muito pouco. Ou nem é jejum, né? Oi? Ou nem se conta como jejum, né? Você sair de casa e vir para cá esperar porque você é obrigado a assistir o culto, não se conta como jejum. Mas tem pessoas que não conseguem ficar mais tempo fora. Por exemplo, a pessoa que é diabética, mas toma remédio quase direto, não pode tomar com a barriga vazia. Às vezes come uma coisa para tomar um remédio, e aí faz um propósito com Deus. Eu vou ficar até tal hora, eu não vou ficar muito tempo, entendeu? Mas o bom mesmo é se a gente ficar aí um dia inteiro, vai no limite de cada um também. Tem pessoas que não conseguem ficar o dia inteiro, né? Eu, particularmente, quando eu faço meus jejum, eu marco um horário com Deus e eu não fico sem tomar água, principalmente quando é tempo de calor. Eu faço jejum somente de alimento sólido. E aí, e líquido também. Mas eu vou tomar só água. Naquele período, só água. Ainda mais que é bastante calor, né? Mas nós temos falhado, meus irmãos, ó, no estudo da palavra, na oração e no jejum. Mas é aceito, irmão, jejum comando água? Oi? É aceito esse jejum comando água? Sim. Assim, eu não sabia. Sim, aceito.
total, mas aí você corre um risco. Se você estiver na época de calor, você corre o risco de desidratação, né? Começa dor de cabeça demais, pessoas que começam a ficar um tempo sem água, começam a dar dor de cabeça. Então aí você tem que ser prudente nessa hora, né? Eu vou fazer um jejum somente sem alimentos. Vou ficar só na água. Ou posso fazer um jejum total, sem água, sem nada, mas correndo risco, né? Eu, se passar mais de 4, 5 horas eu com sede, começa a dar dor de cabeça. Parece que os meus rins começam a arder, sabe assim, na minha barriga. Então a pessoa deve ser prudente. Deus aceita sim o jejum só de água, sim. Então, meus irmãos, vamos avançar um pouco aqui. As pessoas de antigamente, quando chegavam até Jesus, ou os profetas que seja, eles chegavam. 8:6, ele não passar. Parece que eles oravam e as suas orações eram atendidas instantaneamente. Quer ver um exemplo para vocês verem? Abram em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Verso 12 ao 15. Já achou, Vitor? Ah, ele está rápido. Então você vai ler para nós, hein? O capítulo 10, verso 12 até o verso 15, Vitor. Pode ler? Pode ler. Deixa só a Aline encaixar lá. Achou, Vitor? Josué 10, do 12 ao 15. Vai lá. O título é: O Sol e a Lua são detidos. Não, é no 12 ou 15. Ele está lendo o título. Então José falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Obrigado. Olha aí para vocês verem. Josué ora para que Deus parasse o sol naquele momento, porque ele estava perseguindo os inimigos do povo de Deus, precisava de terminar naquele dia o extermínio do povo de Deus, dos amorreus. Então Deus ouviu a oração do seu servo naquele momento, naquele instante. O sol se deteve quase o dia inteiro. Não se pôs. Vê-se que, e era um homem sujeito, igual a nós, sujeito aos mesmos erros que nós, viu? O Josué aí, viu? E Deus ouviu a oração do seu servo. Por que hoje, ao nós orarmos, parece que já temos orando, tem orações nossas, que já tem mais de décadas, né? Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Será porque o erro está com Deus? O que vocês acham? O erro não está com Deus. O erro está conosco. Lembram-se que eu falei que nossas orações, nossa comunhão com Deus tem sido muito superficial, nossas orações muito rápidas, muitos relapsos ali, muito sem pensar no que estamos falando. Às vezes nos ajoelhamos ou estamos falando com Deus mesmo, mas nossa mente parece que se divide, está falando com Deus, mas é uma palavra vã, vazia, nossa mente está em outro lugar. Isso é um erro. Isso é um erro tremendo. O erro não está com Deus, o erro está conosco. Aqui, muitas das passagens, por exemplo, Gênesis 32, nós não vamos abrir, mas lá fala da luta de Jacó com Deus naquela noite. A luta de Jacó foi física. Foi física, realmente. Mas também foi principalmente em oração. Não te deixarei ir se me não abençoares.
foi espiritual, de oração também. Então, e Jacó, naquela noite, ele obteve a vitória. Obteve a vitória naquela luta com Deus, tanto que o seu nome foi mudado para Israel. Será que nós enfrentaremos esse momento como Jacó enfrentou? Somente se nós estivermos vivos, se Deus permitir que nós cheguemos lá vivos, é na angústia de Jacó, qual nunca houve. E aí nós teremos que experimentar o que é uma angústia de Jacó com uma fé tão frágil. Será que passaremos por ela? É para nós nos perguntarmos. Deus quer que hoje, meus irmãos, nós nos fortaleçamos na fé, para que quando chegarem esses momentos de prova, nós possamos, como Jacó, passar por eles, como Jacó passou por aquele momento de prova, se agarrou a Deus e não largou. Porque se nós chegarmos num momento de prova, num momento de perseguição, num momento de decreto dominical, com uma fé que nós temos hoje, nós seremos presa fácil. Por isso que Deus está chamando o seu povo. Voltem-se para mim enquanto é tempo. E nós, infelizmente, estamos brincando de ser cristãos. Vindo à igreja, pegando a lição da escola sabatina, nossas orações poucas, fracas, só dentro do círculo familiar ali a nossa oração, pouco ajudamos na causa de Deus, seja ela espiritualmente falando, seja indo ao campo, que nem nós fomos aquele dia distribuir livros lá, né? Deus espera mais do seu povo. Deus espera mais. Hoje poderia estar cheio aqui, mas não está. Deus sabe o porquê. Né? Não cabe ao Ricardo ficar especulando o que é e o que não é. Deus sabe. Deus conhece a sua igreja. E ele fala um pouquinho dela lá em Apocalipse. Né? Quem dera se fosse frio ou quente, mas como és morno, vou me estar cheio da minha boca. Mas sempre quando eu leio essa passagem, meus irmãos, eu falo, não, essa passagem não pode se cumprir na minha vida, não. Essa passagem não é para Ricardo. E eu espero que não seja para nenhum dos que esteja aqui nessa noite, nem nenhum que faça parte da nossa igreja, dos membros aqui, né? Eu estou num período de Laodiceia, mas eu não posso ser um laodiceano. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que buscar mais oração, buscar mais estudo da palavra, buscar mais o jejum, buscar mais me envolver nas coisas de Deus, ser pontual nas coisas de Deus. Por exemplo, eu trabalhava em Diadema, em Iguaçu, Diadema. Eu, às vezes, fico muito atrasado, né? Eu ficava no trânsito. Lá de moto, muito bom, muito terrível o trânsito. Mas se no meu trabalho, na maioria das vezes, eu conseguia chegar no ponto, por que na igreja, na casa de Deus, eu chego atrasado? Aí me responde uma pergunta: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se o meu coração coloca Deus em primeiro lugar, na casa de Deus, nas coisas de Deus, eu serei exemplo. Agora, se o meu coração não coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão aparecer. Vai ser em primeiro lugar. E as outras, a causa de Deus, as coisas de Deus, vai ser para mim, eu vou chegar atrasado, vai ter sábado que eu não vou vir, vai ter domingo, está tendo culto, eu não vou vir. Eu vou me esquivar para que, se futuramente, se Deus quiser, nós tivermos culto na quarta, eu vou me esquivar, eu vou inventar um monte de desculpa para eu não vir na quarta. Eu vou me esquivar. E aí, triste coisa para essas pessoas que fazem isso, será naquele grande dia, Deus falar bem assim, ó, essa palavra, ouvir essa palavra, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Para esses relatos. Não se cumpre nem do nosso membro aqui, que está no nome, nos livros da nossa igreja. Abri mais uma passagem em Atos, capítulo 1, verso 14. Atos o quê? Capítulo 1, verso 14.
Atos 1:14. Pode ler, Fábio. Todos esses perseveraram junto em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Para contextualizar, aí os discípulos estão no cenáculo após vir do Monte das Oliveiras, e eles voltaram para aguardar a promessa do derramamento do Espírito Santo. E aí o texto que o Flávio leu, todos estes perseveravam unânimes em oração. Essa frase que eu gostaria que vocês gravassem em nossas mentes nessa noite. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Quando a nossa igreja estiver unânime, juntos, unidos, unânime significa juntos, unidos, entrelaçados, com os laços de amor fraternal, em oração, aí a igreja vai crescer. Conforme essa igreja cresceu, espiritualmente falando, o derramamento do Espírito Santo aconteceu, e nós hoje, aqui foi o derramamento da chuva temporânea. Nós estamos esperando um derramamento de chuva maior, que é o da chuva serôdia. Quando a igreja deixar as desavenças de lado, as picuinhas, as intrigas, as rixas, e todos num propósito só, unânimes, em oração, em amor fraternal, buscar a presença do Senhor, aí sim, a chuva serôdia vai ser derramada sobre a igreja. No entanto, ainda há divisão na igreja. Mas isso deve ser posto de lado, para que a igreja receba a maravilhosa promessa do Senhor, que é o derramamento da chuva serôdia. Mas para que isso aconteça na minha vida, para que esse derramamento aconteça na minha vida, a chuva serôdia, tem que acontecer esses passos que eu falei antes. Eu tenho que me aproximar de Deus com fé na oração, buscar a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. Isso eu tenho que buscar sozinho. Cada membro da nossa igreja fazendo isso individualmente, buscando a comunhão com Deus, as desavenças vão ser tiradas, porque quanto mais eu me aproximar de Jesus, tanto mais eu parecerei com Ele. E aí sim eu vou estar sendo preparado para esse derramamento, para essa união entre os irmãos. E aí sim, a chuva serôdia vem. E aí nós sairemos a proclamar com grande voz a palavra do Senhor aí para o mundo afora. Para os nossos familiares, aí os nossos familiares vão, e a maioria hoje são de outras igrejas, eles vão começar a olhar para nós de uma forma diferente. É assim que nós iremos, as nossas orações aí depois vão ser ouvidas. Nós estamos orando por eles há tantos anos, né? Pela nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos pais, nossos irmãos, todos eles. Irmãos, eu não vou me alongar mais aqui, mas eu espero que a mensagem nessa noite os irmãos tenham entendido. E só estaremos preparados para a grande volta de Cristo se nós buscarmos Ele de todo o coração. Amém. Amém.
meus anseios e temores eu deixei.